Tenho o prazer de fazer esse vídeo para vocês. Agora é o segundo vídeo, pós a nossa live. Tive a imensa satisfação de conhecer alguns de vocês. Os que não puderam, com certeza amanhã a gente vai estar presente, certo? Mas agora tem que ser a objetividade. Nessa objetividade a gente vai entender o processo administrativo. Com base no módulo 2 que está lá na plataforma no Moodle, certo? A gente vai tentar entender com o que foi apresentado no módulo, certo? A partir de umas imagens que eu vou utilizar. Você pode também utilizar o módulo para vocês entenderem melhor, mas eu vou tentar trazer para a prática. E como é que vai ser isso? A partir de duas empresas. A Carajás, que foi a empresa que a gente utilizou ontem, beleza? E os dois times de futebol que a gente falou, que foi o quê? O meu Vitorão aí, ó, e o Bahiazinho, né, de João Paulo lá, que me resenhou, mas que eu não tô nem aí. Eu sou meu Vitória de garra. Então, vamos agora direto ao ponto, certo? Eu vou utilizar imagens, vocês só vão ver minha cara feia nesse momento, mas agora só as imagens para a gente trabalhar com base naquelas imagens em cima desse processo administrativo, de forma muito rápida para melhor compreensão. Valeu? Obrigado a vocês, vamos ao ponto. Galera, então vamos lá. Indo direto ao ponto, tem alguns pontos que precisam elucidar, de acordo com a apostila e de acordo com a aula que a gente viu ontem, certo? Do módulo 2. Vamos lá. Esse módulo diz a vocês que a gente tem uma visão holística. O que é uma visão do todo? É a visão integrada dentro de um processo de administração. Entender o todo, né? É uma visão geral sobre o processo administrativo, que a gente chama, ou administração. Então, a administração visa a empresa, né, para ser eficiente, eficaz e efetiva, ela vai ter que adotar pilares. Esses pilares são as bases da administração, que é o planejamento, a organização, a liderança ou o controle. Ou essa liderança pode ser dividida em comando, em coordenação, tanto faz, vocês vão entender a diferença. Mas essa empresa, quer seja por esse conceito que eu trabalho com administração, como o outro, vocês vão ver que eles vão ter que adotar esses pilares, conceito do slide que eu vou utilizar na aula. E esses pilares que é o que vão dar base para que isso aconteça ou não. Se a gente pensar no Bahia, vamos pensar no Bahia, vamos pensar no Vitória, não, vou agradar João Paulo, pensar no Bahia. Vamos pensar que o Bahia quer ser campeão do Brasileirão, é o sonho, em 2025, vamos sonhar desse jeito. Então ele vai adotar o processo de o primeiro pilar é o planejamento. O planejamento é a meta, é o que a empresa quer atingir. Se a gente pensar no Carajás, ela vai querer vender. É lógico. Se a gente pensar no Bahia, vender e chegar a um determinado valor de vendas ou de lucro, um determinado ano. Se a gente pensar no Bahia, ele quer. Então, para isso, ele vai ter que fazer esse planejamento. Esse planejamento vai envolver pessoas. Eu vou ter que organizar essas pessoas, né, ver quais são os recursos que eu vou precisar, né, contratar jogadores, contratar equipe técnica, contratar diretores para pensar como é que vai atingir, né, isso, lá na parte de cima da pirâmide, na parte da direção. Eu vou ter que motivar essas pessoas. Geralmente quem motiva na questão do Bahia vai ser os técnicos, que vai fazer esse processo de coordenar, de comandar, de controlar, de conduzir eles. Então essa a, a vitória, e deixar os jogadores sempre motivados. Então isso quem vai poder fazer isso vai ser, nesse terceiro pilar, vai ser o técnico no caso do Bahia, né, que vai estar a equipe técnica que vai estar, a direção vai estar mais envolvida com a parte geral de como é que isso vai ser alcançado, mas a parte voltada lá, né, vai estar no meio da pirâmide, vai estar auxiliando o estratégico e auxiliando a base, que são os jogadores, no caso do Bahia. A base, no caso do Carajás, a base são os vendedores. Então quem vai estar lá, um gerente de vendas, que vai estar lá no meio, né, auxiliando o gerente de vendas, vai estar no meio da pirâmide lá, vai ser o setor intermediário, para que eles consigam motivar essas pessoas, fazer com que essas pessoas consigam estarem motivadas para vender mais, vender melhor,
né, conseguir atingir metas, e no caso do futebol, para que os jogadores estejam motivados para fazer mais gols, para chegar lá no fim, que é qual é a finalidade? É ganhar o campeonato, no caso do Bahia, e no caso, a, e no caso da Carajás é o que? Vender mais e atingir as metas que foram estabelecidas pela instituição. Vamos entender o que é eficiência, eficácia e efetividade, né? A empresa consegue ser eficiente, ou cada vez mais eficiente, quando consegue atingir o seu objetivo com o menor gasto possível, né? Ou então de forma mais racional, gastando menos e conseguindo o mesmo que outra vai gastar mais para poder conseguir. Quando a gente pensa no Bahia, por exemplo, se ele contrata estrelas de futebol por 800 milhões de reais para ser campeão em 2025, ele consegue no final de 2025 ser campeão, ele vai conseguir a eficácia, porque o objetivo dele era ser campeão, então ele vai conseguir a eficácia. Gastou 800 mil para 2025, milhões, desculpa, para em 2025 ser campeão. E como é que vai ter efetividade? Porque a torcida, a galera, né, a torcida dele vai ao delírio, porque ele vai ser campeão do Brasileirão em 2025, nesse sonho, né? Só sonho, bem utópico. Mas, então, foi eficiente? Foi. Conseguiu utilizar os recursos e conseguiu chegar no fim. A eficácia foi eficaz? Foi. A eficácia era ganhar, e ganharam. E foi efetivo? Foi. Efetivo porque a galera correspondeu, na realidade. Não é a finalidade, é a eficácia. Eles atingiram. Teve eficácia. Porém, certo? Não for... o outro time, o Vitória, em 2026, vai conseguir ser campeão contratando pela metade desse valor, por 400 milhões, vão contratar estrelas, e essas estrelas... Então, quem foi mais eficiente? Quem foi mais eficiente foi o Vitória, porque conseguiu gastar menos recursos, né? Menos recursos financeiros, contratando estrelas que vão conseguir o resultado. Então, o resultado é a eficácia. Os recursos contratados vão ser utilizados com mais ou com menos eficiência. Quanto menor o custo, né, e melhor aproveitado desses recursos, mais eficientes serão. E a efetividade vai ser o resultado final que o seu público-alvo, quem é o público-alvo dele? A torcida, vai estar extremamente satisfeito. Agora, lógico, para a organização vai ser sempre melhor que ela consiga alinhar a eficácia, a eficiência, a eficácia e a efetividade. Quando você consegue atingir o mesmo objetivo eficaz, tem efetividade, mas gasta muito, você falha na eficiência. Quando você gasta menos, é eficaz e consegue a efetividade, você conseguiu a glória, certo? Administração. A gente vai ter qualquer organização, qualquer empresa que seja ela, tem que ter essas principais áreas, que é o setor de venda e produção, que é isso que eu falei. Qual a diferença? O setor de produção é a atividade fim, a atividade que a empresa se predispõe. A Carajás é o quê? Vender. Se fosse uma indústria, poderia produzir, mas a Carajás é vender. Esse é o setor da produção. Então é isso que vocês têm que ter em mente, certo? O financeiro, que vai ser responsável por contas a pagar, por contas a receber, pela questão da contabilidade. Outra coisa vai ser prestar informação em financeiro. Outra coisa é o setor de marketing, que o setor de marketing vai divulgar um produto, vai fazer a divulgação, o desenvolvimento, fazer campanhas de promoção de vendas que eu falei, o que era campanhas de promoção, de divulgar um produto, ofertar em determinado, buscar o público-alvo, entender o perfil daquelas pessoas, o que elas gostam ou querem consumir, identificar seu público-alvo e ver como é que vão satisfazer. Os recursos humanos, toda empresa conta com um setor que é responsável por a gestão de pessoas, por avaliar essas pessoas se elas estão desenvolvendo bem os trabalhos, e também
de contratação, de demissão, de remuneração, de folha de pagamento. Qualquer empresa vai ter esses quatro, por isso são as áreas do processo administrativo, as áreas de atuação da administração. Beleza? Aí eu falei que toda organização pode se desenvolver hierarquicamente em três níveis. O nível operacional, certo? Que é o nível de base que desenvolve a atividade em si daquela empresa. Que é a atividade da Carajás, qual é, gente? Vender. Então, os vendedores têm que estar lá na base de uma pirâmide que vocês vão ver. E nessa pirâmide a gente vai ter que ter uma. Esses vendedores têm que saber vender, tem que ter a lábia de convencer para vender. Então que eles têm que ter uma grande capacidade técnica de, de vender, de saber o que estão fazendo. Por isso que a capacidade técnica deles está concentrada nessa parte operacional. A capacidade operacional dos vendedores é saber lidar lidar com o cliente. A galera do meio de campo lá, os gerentes, por exemplo, que fica no meio do campo, está no nível, está fazendo, porque está trazendo as ordens, tanto do topo da pirâmide, para levar para os vendedores. Então ele tem que ter uma grande capacidade interpessoal, de saber lidar e saber resolver conflitos entre funcionários, entre clientes que porventura venham a surgir. E o pessoal da parte estratégica é a parte de cima, é do topo, da direção. Esses vão pensar de forma os objetivos gerais da empresa, da instituição, da organização. Então tem que ter uma grande capacidade conceitual para dominar toda a capacidade de enxergar, ter uma visão de longo alcance. No mais, vou deixar umas duas reflexões aí sobre a diferença entre ética e moral e a questão da ética também dentro da empresa, e eu fico devendo trazer uma abordagem mais rica sobre essa questão da ética e CLT na aula, no nosso Meet. Tá certo? Um abraço a todos e muito obrigado a vocês pela presença.